Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Desejo um bom dia e que todos possam nessa manhã aprender um pouco mais com o Espírito Santo sobre a condição das nossas vidas, né? Que nós possamos aprender dessa forma a melhor conduzir a nossa vida todos os dias, amém? Eu estava lendo hoje de manhã e ouvindo também uma palavra a respeito do livro de Jó. E eu peguei um gancho muito interessante sobre algo que o pregador falou. Depois eu fui remoer um pouco e é tremendo como quando você se esforça para poder querer entender. E o Espírito Santo ele abre leques em cima de palavras que você nem imaginaria que ele poderia falar com você daquela forma, né? Eu observei, sabe, a questão do comportamento de Jó, sabe? E dos seus amigos, quando saíram, se destacaram de seus locais, né? E observando que cada um morava em uma região. E todos se reuniram e falaram, olha, vamos marcar um encontro, vamos lá visitar o nosso amigo Jó, que ele tá detonado, ele tá precisando de apoio nessa hora. E a palavra de Deus diz que quando eles avistaram o Jó de longe, eles entraram em pranto, cara. Porque eles não conheciam Jó daquela forma. Eles conheciam Jó como um homem íntegro, fiel e de um comportamento exemplar. Mas além de tudo, visivelmente falando, humanamente falando, um homem de posses, um homem que era bem sucedido, que não, humanamente falando, não haveria problema nenhum com ele. E quando eles se depararam com a figura de Jó daquele jeito, a palavra de Deus diz que eles rasgaram seus mantos, lançaram em terra e jogaram terra por si. E ali ficaram com Jó chorando 7 dias e 7 noites, se lamentando. Cara, se você observar o comportamento deles, cara, emocionalmente falando, é um comportamento louvável, porque eles se condoeram, eles se doeram pelo estado que Jó se encontrava, sabe? Mas quando eles abriram a boca deles para começar a falar, aí começou as lapadas. Eles começaram a acusar Jó, a dizer que Jó estava em pecado, a dizer que a culpa daquilo que estava acontecendo, pela cultura da época, né, na verdade, que era uma punição do Senhor e tal, e Jó reciprocamente começou a se defender, sabe? Então um acusava e o outro se defendia, um acusava e o outro se defendia, um grupo acusava e a vítima se defendia, e de repente cai de paraquedas na história um cara chamado Eliúde, e que eu acredito que foi um divisor de água na vida, na história. Um divisor de água na história de Jó, sabe? Ele se grila com aquilo tudo e entra descendo o sarrafo. Rapaz, ô meu irmão, parem de acusar o cara. Ele mete o sarrafo nos três e também mete o sarrafo em Jó. Porque Jó se defendia demais, Jó se justificava demais e esquecia de colocar em pauta, tanto Jó como o grupo de três, aquilo que era mais importante, né? Que era Deus. Um se justificava e o outro grupo acusava. E eles não colocavam em pauta aquilo que era necessário. Tanto é que você caminhar um pouquinho mais no livro de Jó, no capítulo 46, 44, 45, 46, 47, até 47, você vai entender isso aqui, sabe? Quando Deus chama os três e fala, olha rapaz, eu achei em você culpa e você vai fazer sacrifício pro meu servo Jó e tal. E Jó mesmo abre a boca para falar, Senhor, até agora eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço de ver. Moral da história. Sabe qual foi o papel mais importante nessa história? Não foi dos três que saíram de lá e quando avistaram Jó, se compadeceram dele e se colocaram no lugar dele juntamente com ele ali, ó, pá! 7 dias e 7 noites, sofrendo com Jó ali do mesmo jeito. Porque, pô, você ficar 7 dias e 7 noites num lugar, num estado, na terra, sentado, não é agradável, é sofrimento também. É compadecer-se do sofrimento. E Jó, quando eles começaram a abrir a boca, que eles saíram daquele primeiro estado e começaram a acusar Jó, dizer que Jó estava assim, que na verdade eu acredito que já ficaram fadigados pelo aquele tempo que eles estavam lá e já falaram que nada, rapaz, a culpa é desse cara porque ele tá assim, falou, olha Jó, você tá em pecado, olha Jó, você tem que rever seus conceitos, olha Jó, você é isso. E Jó começou a se defender, falar, rapaz, não é assim não, eu sou assim, blá, 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 blá. Entendeu? Você ter uma atitude de pegar e se colocar no lugar do seu próximo é louvável. Você ter uma atitude de se defender quando você tá certo, também é louvável. Mas o que Eliúde fez foi colocar cada um nos seus lugares. O que Eliúde fez
foi trazer aquilo que é vital na vida do cristão hoje. Eu queria te dizer uma coisa, seu amigo não é aquele que te passa a mão na tua cabeça, sabe? Que elogia você porque você tá bem, elogia você porque você fez uma conquista, sabe? Seu amigo de verdade não é aquele que usufrui daquilo que você está conquistando. Seu amigo de verdade não é aquele que até ajuda você a conquistar alguma coisa. Seu amigo de verdade, cara, é um cara como Eliúde, que faz você enxergar para dentro de você mesmo, que incita você a olhar para dentro de si mesmo. Porque a partir do momento que Jó começou a olhar para dentro dele mesmo, Jó soltou a pérola. Cara, você sabe de uma coisa? Eu até agora achava que eu conhecia Deus. Agora, a partir de agora, eu conheço Deus de verdade, que eu comecei a olhar para dentro de mim e ver quem eu sou. Você sabe por quê? Porque só quem enxerga dentro de você são duas pessoas. Só quem te conhece por dentro mesmo são duas pessoas. É você e o próprio Deus. Todo mundo tem uma mania de pregar sobre Jó, sabe? Que Jó era um homem íntegro, fiel, que Jó foi restituído 10 vezes mais. Mas, cara, só quem conhecia Jó de verdade era Jó e o próprio Deus. Amém? Por isso eu te chamo para fazer uma reflexão hoje, sabe? Começa a prestar atenção nas pessoas que começam a tentar mostrar a você quem é você por dentro. A chamar você para olhar para si próprio, para olhar para dentro de você, compreendeu? Começa a pensar que de repente o certo não é aquele que anda contigo, te elogiando, passando a mão na tua cabeça, ou fazendo de conta que você está indo muito bem quando você não está, sabe? Eu tive várias pessoas na minha vida, vários grandes líderes na minha vida, várias pessoas que olhavam pra mim, cara, e falavam exatamente isso que eu tô te falando. Me elogiavam com a intenção de me manter próximo deles. Pelo talento que eu tinha, porque eu sabia fazer alguma coisa, porque eu acrescentava, porque eu era um cara bom de arrecadar recursos, porque eu era isso, porque eu era aquilo e tal. Dá noite até de lembrar. No dia que eu encontrei um cara de verdade, assim, que olhasse pra mim e falou assim, olha, você pode ser tudo isso e você é tudo isso, mas você é um cara cheio de defeito, você é um cara que precisa rever seus conceitos, você é um cara que precisa administrar. Me chamou de um nome massa. Você é uma metralhadora .50 super potente, mas sem poder de mira. E uma arma de tão grande potência, se ela não tiver um cara que comande ela, ela mata até quem está perto dela, até os aliados. Compreendeu, meu irmão? Então não adianta você ter um mega potencial se você não souber administrar, porque você é arriscado até destruir as próprias pessoas que vivem ao seu redor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Wildon Gomes dos Anjos, um cara que me confrontou e que me fez enxergar verdadeiramente o que é, sabe, saber administrar a si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui no meu local de trabalho. Como eu não pude ir para o monte, eu trouxe minha nenenzinha e comecei a tirar um momento com o Senhor aqui, que é mais perto. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica com Deus. E até mais tarde no nosso culto para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém?